A minha mãe foi praticamente obrigada a fazer um aborto. Ela engravidou com 17 anos e ela fugiu a meio do caminho, na ida pra essa clínica. E por isso é que eu hoje estou aqui. Eu cresci sem meu pai, abandonou a minha mãe. Depois a minha mãe conheceu uma outra pessoa e ele me deu muito amor e muito carinho. E ele faleceu. Nós, quando chegamos cá, passamos muita dificuldade. Nós não tínhamos muitas vezes coisas pra comer como a maioria das pessoas tinha. Eu ia com a minha mãe fazer limpezas quando a gente chegou cá. E a minha mãe nunca me facilitou a vida. Eu hoje tenho orgulho na mulher que eu sou e sei que nenhum problema nessa face da terra me pode abalar, a não ser algo que aconteceu com a minha filha. Posso dormir desesperada, mas no outro dia de manhã eu vou acordar com força e com a solução. Monique Amaral, empresária de sucesso, dona do La Maison Nails, numa conversa inspiradora que te vai dar aquele boost de motivação que estavas a precisar. Detestava estudar, eu sempre fui muito criativa, estava nas aulas e não queria saber daquilo. E a minha mãe sempre disse, dentro da minha casa, ninguém fica sem fazer nada, minha querida. Ou você trabalha ou você estuda. Eu tinha duas cores só de gel, branco e o vermelho. Aí eu misturava e fazia rosa, rosa escuro, rosa claro. Tem pouco, não interessa. Faça o melhor que você sabe com aquilo que você tem. E comecei a empreender. Podemos falar de números aqui. Hoje em dia, uma terapeuta de unhas que trabalha comigo, salário limpos, 2.000, 2.300 euros. Maternidade e empreendedorismo. E a maternidade é que me transformou como empresária. Porque depois que você tem um filho, acabou a brincadeira. É a sério agora. Chegar em casa à noite, fazer jantar, dar jantar à criança, jantar também, dar banho à criança, tomar banho, cuidar da casa, a roupa. Depois eu tenho que sentar ali na mesa rapidinho, fazer contas, gerir a empresa, o que tá entrando, o que tá saindo, como é que tá o fluxo de cliente, como é que tá o estoque, tem que formar a equipa. Às vezes tô resolvendo uma coisa de Marilena, espera, a mãe tá ocupada. E eu aprendi a dizer não também pra minha filha. Eu tinha medo de dizer não, tipo assim, nossa, que raio de mãe sou eu. Tô sempre, a mamãe já vai, mamãe já vai. Troquei o mamãe já vai para mamãe não pode. E tá tudo bem, porque ela tem que saber que eu sou o exemplo. Ela tem que aprender a dizer não também. Muita gente diz que a mulher que é empreendedora, que faz tudo, ela acaba tendo uma energia masculina, mas não é de todo o que acontece na minha casa. A dica que eu dou é: Hello, Monique. Olha, estamos aqui já há imenso tempo, aqui uma à frente da outra. Estávamos com algumas dificuldades técnicas. Exatamente. Mas já agora é que vamos começar. Sem problemas. Estou Mas ansiosa. Olha, eu estou muito entusiasmada para te ter aqui no podcast. Também. Eu já tive quase a tua família convite. toda aqui. Não, mas eu adoro a tua família mesmo do fundo do meu coração. Obrigada. Vocês são todos empreendedores que eu admiro, pessoas assim para frente. e que eu me inspiro, honestamente. Sim. Pessoas em que eu me inspiro. E eu estou muito entusiasmada para falar contigo sobre várias coisas. Tenho aqui assim um plano muito bom. Só que eu gostaria primeiro de dar um pouco de contexto às pessoas, para as pessoas que podem não te conhecer. Com certeza. Tu és a Monique. Sou a Monique Amaral. E tu és empresária, também és técnica na área de beleza. Exatamente. E ser técnica na área de beleza em Portugal não é fácil. De todo. E tu também tens uma situação familiar peculiar. E tu também tens uma filha, és mãe, tens muita coisa aqui para equilibrar. Aqui um malabarismo diário constante. Eu quero muito falar Exato. contigo sobre isto, de vários ângulos diferentes, mas principalmente hoje eu queria pegar muito no ponto da maternidade. Mas nós já lá vamos. E eu nunca tive aqui ninguém no podcast que explorasse assim a fundo este tópico. Maternidade e empreendedorismo juntos. É uma bomba. E é uma realidade para muitas pessoas. E é uma coisa que eu nunca falei aqui no podcast, então eu estou muito entusiasmada de fazer isso. Mas olha, antes de nós entrarmos pelo tópico, eu costumo perguntar sempre aos meus convidados, costumo começar assim com esta pergunta, que é: qual é que foi a tua infância? Como é que foi a tua infância? Que contexto da tua infância é que te deu as ferramentas para tu seres a pessoa que tu és hoje? Conta-me um bocado de onde é que tu vieste, com que idade é que tu vieste, o que é que tu tinhas, quando é que chegaste, e depois conta-me um bocadinho daquilo que foi o teu percurso. Ok. A minha história de vida é bem peculiar também, assim, a minha infância. Então eu vou resumir, senão fica uma coisa imensa, assim, dá pra fazer uma série da Netflix. Mas eu gosto, podes falar bastante, podes falar o que tu quiser. Então vamos lá. Como você sabe, minha mãe esteve aqui, né? Todo mundo conhece a minha mãe. Ela contou pra vocês que ela engravidou com 17 anos. Supostamente, eu nem sequer deveria ter nascido. Né? Minha mãe foi praticamente obrigada a fazer um aborto na altura. E ela fugiu a meio do caminho, na ida pra essa clínica. E por isso é que eu hoje estou aqui,
senão eu não estava. Então, eu cresci sem meu pai não sumiu, desapareceu. Não foi pai mesmo. Eu nasci e meu pai desapareceu, abandonou minha mãe. Eu nunca tive com ele pessoalmente. Tinha algumas fotos dele. Minha mãe nunca alimentou raiva nem nenhum sentimento negativo. Mas eu cresci uma criança muito carente, assim, por assim dizer, de carinho dessa parte masculina. E a minha mãe é que me criou, muito jovem, e depois a minha mãe conheceu uma outra pessoa, que eu chamei de pai durante muitos anos, que foi a pessoa que me criou, que também já faleceu, ou seja, meu pai biológico já faleceu, e esse pai que me criou também. Eu fui, assim, criada por ele, aqueles primeiros anos mais cruciais. Eu acredito muito nisso. Eu acho que... Eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que Deus colocou ele no momento certo. Porque eu acho que, hoje, sendo mãe, eu entendo que os primeiros 7 anos da vida de uma criança é muito importante para as bases que ela vai ter, né? Para os princípios dela, pela questão dos traumas também. Uhum. Então, eu acho que o fato de eu ter tido ele nessa fase da minha vida moldou muito do que eu sou hoje. Claro que quem moldou mais que eu sou hoje foi a minha mãe, claro. Mas eu ter tido essa figura masculina, essa figura paterna dele, que ele era um excelente pai, uma excelente pessoa, moldou muito de como eu sou hoje, né? Daquela questão de... Ele era muito calmo, ele era muito tranquilo. E ele me deu muito amor e muito carinho. Me fez sentir uma filha muito amada também. Como é que ele se chamava? Maurílio. O nome dele era Maurílio. É um nome bem diferente, assim, no Brasil usa-se mais. E ele faleceu há uns anos. E depois, ele viveu cá em Portugal também. Então, eu ainda convivi com ele, mesmo depois dos meus pais deles terem separados, e minha mãe ter conhecido meu padrasto, eu ainda convivi com ele uns anos, cara. Depois, entretanto, ele voltou pro Brasil e acabou falecendo lá. E eu não tive nem como despedir deles. Pra mim, até hoje, me dói muito. E depois, eu vindo para Portugal, eu fui uma criança pré-adolescente, porque eu cheguei cá com 10, 11 anos, mais ou menos, muito deprimida, porque eu deixei lá a minha família, meus amigos, eu não tinha cá ninguém, eu não conhecia ninguém, né? Só tinha mesmo a minha mãe e o meu padrasto, no caso. E era difícil para mim, era muito difícil. Eu sofri bullying na escola. E eu vi o podcast do Tiago Faria, me identifiquei bastante assim com a história dele, quando vi que eu era uma criança que não queria estudar. Detestava estudar. Eu sempre fui muito criativa. Sempre fui muito de desenhar, tava nas aulas e não queria muito saber daquilo. Faltava muitas aulas. Só me identificava com aquilo que realmente eu gostava. Hoje em dia eu percebo que é devido a uma condição que eu fui diagnosticada agora em adulta, que é o TDAH, que hoje em dia até é bastante comum, mas não é muito comum ser diagnosticado depois de adulto. E eu fui diagnosticada agora há pouco tempo com isso, mas na infância eu não sabia por que eu era tão diferente. Meu cérebro funcionava assim tão rápido, né? De criar tão rapidamente e de ficar boring rapidamente com tudo. Depois, com o tempo, eu fui crescendo e tal, e minha mãe, quando teve condições financeiras, eu sempre tive curiosidade de conhecer o meu pai biológico, a minha mãe contratou um detetive privado. Sério? Sim. E como é que isso correu? Porque ela queria muito que eu conhecesse e que eu tirasse as minhas próprias conclusões. Na verdade, eu queria olhar... Eu não tinha raiva dele nem nada. Eu queria olhar pra ele, queria ver a aparência dele, ver se eu era parecida com ele fisicamente. Minha mãe disse que eu tenho um pouco do feitio dele, assim. Eu sou parecida com a minha mãe, isso é óbvio, mas fisicamente mesmo, de personalidade, feitio e tudo. Mas eu queria saber essa mescla, né? Se eu tinha dele, o que é que eu tinha dele. E minha mãe contratou esse detetive e nós descobrimos a família do meu pai, mas meu pai já tinha falecido. Portanto, foi tarde demais. Ele tinha falecido há uns anos já. E por incrível que pareça, eu tinha irmãos fantásticos. Eu conheci... não conheci os 4 irmãos. Na verdade, meu pai foi aquele homem dos anos 90 no Brasil, que era um playboy e ele tinha um monte de filhos, monte de famílias.
Pra você ter noção, meu pai, quando a minha mãe tava grávida de mim, meu pai tinha uma filha da idade da minha mãe. Portanto, é assim, bem complicado. Eu tenho um irmão da minha idade e tenho mais 3 irmãs. Dessa família que é a oficial, né, do meu pai. Porque, dito pelos meus irmãos, a gente tem outros irmãos e meu pai faleceu deixando um filho super jovem, acho que com 10 anos. E assim foi. Depois de eu ter descoberto essa família, eu comecei a lidar com os meus irmãos, assim, mais por mensagem, WhatsApp e tal. Hoje em dia a gente já não fala tanto, porque acaba que as realidades são bem diferentes. De vez em quando eu falo mais com meu irmão. Descobri que tenho imensos sobrinhos. Mas isso foi uma lacuna na minha vida que eu não a preenchi totalmente, mas acabei por preencher um pouco. E me ajudou a moldar um pouco mais da minha personalidade, descobrir um pouco mais sobre as minhas origens. Porque eu acho que quando nós temos parte da nossa história apagada, que era um pouco o meu caso, né? Por eu não conhecer meu pai, a gente fica com a nossa personalidade, assim, meia faltando peças para construir. Você fica sem se conhecer muito bem, quando você não conhece totalmente as tuas origens, né? E eu noto que isso é uma coisa que eu tenho em comum com várias pessoas que não conhecem o seu pai ou mãe, enfim, porque fica faltando ali umas peças do puzzle. Então, eu acho que foi bom nesse sentido. Ajudou bastante para completar isso. E eu tive, assim, essa infância, assim, meia conturbada aqui em Portugal. Mas depois, com o tempo, eu fui me habituando. Nós, quando chegamos cá, passamos muita dificuldade. Nós não tínhamos, muitas vezes, coisas para comer como a maioria das pessoas tinha. Eu tenho um bocado de receio de dizer assim, a gente passou fome. Assim, fome mesmo, não ter o que comer de todo, nós não passamos. Mas não tinha o que a gente queria comer. Era o que o dinheiro dava para comprar naquele momento. Foi preciso fazer muitas artimanhas ali de... Agora compramos isso, depois compramos aquilo, para conseguirmos ter o que comer. Mas também acho que o facto de eu ter pais, né, ter a minha mãe, que é uma pessoa extremamente forte, guerreira, ajudou muito para que a gente ultrapassasse isso. Foi muito difícil, com certeza, mas hoje em dia foi o que nos tornou mais fortes. E sem dúvida ter acompanhado esse trajeto da minha família, do -10 para aquilo que eles têm hoje, foi o que me tornou muito a mulher que eu sou hoje também. Olha, em primeiro lugar, uau! Obrigada por teres partilhado isso tudo que partilhaste, principalmente da forma tão vulnerável e aberta como tu falaste. Eu estava-te a dizer, estava-te a confessar quando nós estávamos a subir as escadas antes de irmos para aqui. Uma das razões pelas quais eu convidei para o podcast foi porque eu adoro ouvir-te falar. Eu podia ficar o dia inteiro a ouvir-te falar. Tipo, eu podia ficar o dia inteiro, não só porque tu falas bem, tu falas sobre coisas interessantes, mas eu adoro o teu sotaque. O sotaque é uma falta dele, né? Que é uma mistura. Não, mas gosto muito, torna-te muito única. E eu acho que tu és Obrigada. uma pessoa mesmo única. Desde o primeiro dia que eu te vi, eu sempre senti que essa energia única de ti. Fico lisonjeada por ouvir isso. Não, Obrigada. eu gosto muito de ti. Agora que eu É percebo ainda recíproco. mais, thank you. Agora que eu percebo ainda mais a tua história, o teu caminho, o teu percurso. Há muita coisa aqui para desconstruir no que tu disseste, mas eu estou curiosa de um aspecto, que é, neste percurso todo, entravam pessoas, saíam pessoas, mudavam-se circunstâncias, mudavam-se países, mudava-se tudo, mas havia sempre uma constante na tua vida, que era a tua mãe. Sim. A tua mãe sempre esteve lá. Sim. Fala-me um bocado daquela que era a relação com a tua mãe. Como é que era a tua relação com a tua mãe? A minha relação com a minha mãe, eu sinto que tem a minha mãe, eu e a Maria Helena. Como é que eu vou dizer isso? Ou seja, eu sinto que é um cordão, um laço. A Algo Maria que Helena nós é temos. a filha É a minha dela. filha, assim. Que nós temos que é muito forte, porque a sensação que eu tenho com a minha mãe é a mesma que eu tenho com a minha filha. Eu sinto que é uma ligação extremamente forte. Eu tenho na minha mãe uma amiga, eu tenho na minha mãe uma confidente, um exemplo. Minha mãe é mestra para mim. A minha mãe é tudo aquilo que eu quero ser numa pessoa, numa mulher. A minha mãe me mostrou. Eu não conheço ninguém que seja sequer parecido com a minha mãe. Eu olho para pessoas que são muito guerreiras e são muito determinadas e têm histórias de vida fantásticas e muito atribuladas também, mas eu não conheço ninguém que tenha a garra, a força mental, a capacidade que a minha mãe tem de ver saída e ver solução em tudo na vida.
Então, essa ligação com a minha mãe, esse papel que a minha mãe tem na minha vida desde sempre, primeiro porque ela é minha mãe, e depois porque ela nunca... Eu nunca vi a minha mãe dizer, eu não aguento mais. Eu nunca vi a minha mãe dizer, eu desisto. Eu nunca ouvi a minha mãe dizer assim, agora não dá mais. Não sei o que fazer. Eu nunca ouvi isso da boca da minha mãe. Eu nunca vi a minha mãe a desistir de nada. Eu só vi a minha mãe dormir com um problema e acordar com uma solução. Todos os dias. Em todas as situações, por pior que fossem. A minha mãe já teve restaurante, minha mãe já vendeu salgado pra ganhar dinheiro aqui em Portugal. Minha mãe já cuidou de idosos. A minha mãe... Eu ia com a minha mãe fazer limpezas quando a gente chegou cá. Ela limpava a casa de uma senhora e eu limpava a casa da filha da senhora. E a minha mãe nunca me facilitou a vida. Porque ela, como teve uma vida muito dura, e ela, o que ela percebeu? Se eu facilitar, eu não sei o que vai ser daqui em diante, né? Com essa criança, com essa filha, que um dia vai se tornar mulher como eu. Então, eu não sei o que vai ser daqui em diante. Então, eu preciso que ela seja forte para ultrapassar o que vier. Porque na altura minha mãe não sabia. No caso da minha irmã, foi diferente. Porque, né, já tinha tudo mais construído. Minha irmã tinha pai. Sim, tinha o pai dela ali. Sim. A tua mãe já tinha uma outra estrutura na vida dela, emocional, de tudo. Quando a tua irmã Quando a minha irmã nasceu. Então, no meu caso, eu apanhei... nem foi os alicerces, né? Eu apanhei o terreno em bruto ali, né? Sim, tu estás aqui desde os 17 anos da tua mãe. Exato. E então, a minha mãe sentiu, eu noto isso, eu hoje sei. Durante muito tempo eu questionei a minha mãe. Por que que você me fez isso? Por que que você permitiu que isso acontecesse comigo? Porque hoje em dia eu vejo que ela fez o melhor que ela sabia. Hoje em dia, sendo mãe, eu vejo que ela fez o melhor que ela sabia com aquilo que ela tinha no momento. E devido a isso, eu sou-lhe muito grata. Porque eu hoje tenho orgulho na mulher que eu sou e sei que nenhum problema nessa face da terra me pode abalar, a não ser algo que aconteceu com a minha filha. De resto, eu sei que posso dormir chorando, posso dormir triste, posso dormir chateada, posso dormir desesperada. Mas no outro dia de manhã eu vou acordar com força e com a solução. E é esse o papel da minha mãe na minha vida. Ela moldou 90% da mulher que eu sou hoje. Isso eu devo a ela, agradeço a ela e honro ela. E tenho também a certeza que ela é minha melhor amiga. E a gente, quando tá junto, assim, ainda ontem ela tava preparando tudo pra ir pra Nova York, que hoje ela tá indo pra Nova York nesse momento. E eu mandei um áudio pra ela agora mesmo, falando pra ela: mãe, você é Solange Silva. Foi mãe aos 17 anos. Nasceu lá no Brasil. Você tá agora indo pra Nova York. Você é dona de um império no mundo dos cabelos em Portugal. O melhor cabeleireiro em Portugal. O melhor cabeleireiro de Portugal, até arrepia. Você tem 2 filhas fantásticas, que estão bem encaminhadas, e você tá construindo a tua mansão, que a minha mãe tá construindo nesse momento a casa dela, que é um sonho dela que ela tá realizando. Então, olhando para isso, eu vejo que eu sou muito abençoada por ter tido a oportunidade de ser filha da minha mãe, de ser filha da mãe. Sou filha da mãe. Filha da mãe! Amo. Gosto muito. Mesmo. E gosto muito dessa energia. Eu gosto muito desse tipo de reflexões. E por isso é que eu faço esta pergunta. Do que contexto na tua infância é que te deu as ferramentas para seres quem tu és hoje? E eu sinto que há muitas pessoas que têm certos contextos de infância, etc., mas que se calhar não apanharam bem a moral da história. Ou se calhar não agarraram bem as ferramentas. Sim. Foi-lhes dado um martelo, mas ela está a tentar abrir uma coisa com uma chave de fendas. E eu acho que tu há uma expressão muito usada no TikTok que é you understood the assignment. Yes. Sim, yes you did, yes you did. Yes. E isso é ótimo. E agora quero explorar um bocado mais do teu lado empreendedor, porque naturalmente, e eu acredito que as pessoas tendem a seguir muito o caminho dos pais, etc. E eu acho que é natural filho de empreendedor tornar-se empreendedor. Sim. Antes de entrarmos na tua área específica e em algumas dores que tu possas ou não ter na tua área, nós também já falámos um bocado sobre isso em off. O que é que te fez... Para ti sempre foi um no-brainer tu seres empreendedora? Mais ou menos.
eu fui uma adolescente rebelde. E eu tive uma fase na minha vida, como acho que grande parte dos adolescentes tem, principalmente sendo menina, sendo mulher, que tudo que minha mãe fazia eu era contra. Tudo que minha mãe fazia eu não queria fazer. E eu tive aquela fase de rebeldia mesmo, assim, e eu olhava e falava, não quero nada disso pra minha vida. Só como eu te disse, eu não gostava de estudar. E minha mãe sempre disse, dentro da minha casa, ninguém fica sem fazer nada, minha querida. Ou você trabalha ou você estuda, não tem meio termo. No dia que eu decidi que não queria estudar mais, parei no 12º, não, no fim do 11º, assim foi. Não quis seguir mais. Eu falei, eu não quero mais estudar, eu quero trabalhar. Só que eu achava que a minha mãe estava tão ocupada com as coisas que eu ia chegar em casa e ia ficar ali, né? Sem fazer nada durante um tempo. E a minha mãe no dia seguinte já disse, olha, já tá aqui, você vai trabalhar no armazém, que era um armazém que ficava em frente ao ginásio que a minha mãe trabalhava na altura, que ela tinha o salão dela dentro de um ginásio na altura. Você vai trabalhar aqui nesse armazém e depois você decide o que você quer fazer. Mas enquanto isso, você vai ter que trabalhar e ganhar dinheiro para ajudar em casa. Porque assim, ou eu te sustento você estando a lutar pelo teu futuro estudando, ou então você vai ter que se virar sozinha. Porque não criei filha para isso. Dentro da minha casa não fica ninguém sem fazer nada. E aquilo assustou-me um bocado, mas eu sempre fui assim, ok, vamos lá ver como é que é, pode ser que eu goste. Ponderaste Então, voltar para a escola? não voltei para a escola. Mas ponderaste? Não. Ok. Não ponderei porque eu lido muito mal com regras. Lido muito mal com. Eu sei que isso soa às vezes até um bocado assim, mas como assim? Você tem que seguir regras na vida. Eu tenho muita dificuldade de seguir regras. Eu gosto de fazer eu as minhas próprias regras, eu gosto de seguir o meu próprio horário. E aí entra muito de ser empreendedor, que você tem o teu próprio negócio. Mas até então eu não tinha essa visão, né? E aí eu fui trabalhar nesse armazém que basicamente era montar paletes, acartar caixas. Eu era uma miúda de 17 anos, 16, 17 anos, 16 anos, assim foi. Eu tava fazendo um trabalho de homem e eu tava ganhando, eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga, e eu tava ganhando 1.000 e tal euros por mês, foi o meu primeiro salário. Que pra altura e pra minha idade já era bem um salário. Eu quando vi o dinheiro na minha mão, eu falei, uau, epa, posso comprar um monte de coisas, vou comprar minhas roupas, E eu fiquei um bocado apaixonada por aquilo do trabalhar e ver o dinheiro, trabalhar e ver o dinheiro. Só que eu tava farta de trabalhar no armazém, aquilo não era pra mim. Eu tinha que ficar em pé o dia inteiro, não podia ter vaidade, eu sempre fui muito vaidosa, aquilo era horrível. Aí minha mãe, o armazém ficava em frente ao salão, né? Aí a hora do almoço, ia almoçar com a minha mãe e começava a reclamar: olha, mãe, as minhas mãos. Minha filha, foi você que escolheu. Olha, mãe, as minhas pernas estão inchadas. Minha filha, e dentro dela, ela tava assim, pra morrer. Ela tava triste, ela tava preocupada comigo, aquilo tava lhe a custar muito, mas ela sentia que eu precisava de sentir o que era a realidade da vida. E eu muitas vezes falava, mãe, mas eu não quero, tal. Ela, Monique, escolhe então outro trabalho, não sei, mas tá. Eu falei, mãe, eu não posso trabalhar contigo? E o que ela me disse? Você pode trabalhar comigo, só que assim, não pense que você vai trabalhar comigo e por ser minha filha, você vai ganhar logo um salário. Eu não sei, você não sabe fazer nada daquilo que eu faço aqui. Você vai primeiro ser uma aprendiz, primeiro você vai aprender, depois que eu ver que você tem disciplina, que você tá aprendendo, que você já sabe fazer as coisas, eu começo a te pagar. Primeiro eu vou te pagar consoante o que você faz, depois eu vou te pagar part-time, depois não sei o que, tá. E assim foi. Eu fui trabalhar com a minha mãe, deixei o armazém e fui trabalhar com a minha mãe. Ah, foi terrível. Foi terrível porque eu não tinha disciplina nenhuma, sei lá, na altura não tinha tanta coisa de ficar no telemóvel, porque os telemóveis não tinham, não era como agora, smartphone e tal. Então eu queria era ficar lá me arrumando, sair com as amigas, sair com o namorado. Eu não tinha disciplina com nada e tal. E andava sempre a discutir com a minha mãe. Só que depois, entretanto, eu comecei a perceber, a minha mãe me disse, por que você não faz unhas? Já que você não se sente atraída por isso aqui. Eu, mãe, unhas? Como assim?
Ela, você gosta de arte? Unhas tem muito de arte. Eu, da onde que unhas tem arte? Eu vou ficar lidando com as pessoas que eu não conheço e depois é uma pessoa que eu não gosto e como é que vai ser? Tinha muita dificuldade de lidar com o público. Na altura, no salão da tua mãe, ela só fazia cabelo? Ela fazia cabelo e depois tinha a parte da estética. Nós tínhamos 3 salas. 3 ou 4 salas, se não me engano. Em cada sala era de um tipo de tratamento diferente. Então, a minha mãe fazia tudo sozinha. Minha mãe fazia cabelo, fazia massagem, fazia limpeza de pele, pestanas, depilação, tudo. A minha mãe me ensinou a fazer tudo dentro de um espaço de beleza nesses anos que eu estive a trabalhar com ela. Só eu e ela. E foi aí que começou o bichinho a nascer em mim. Eu comecei a fazer unhas, percebi que tinha arte nas unhas, porque eu sou total arte. Tudo pra mim eu tenho que criar. Tudo pra mim eu tenho que... É sobre criação, é sobre ser livre pra criar. E como eu tenho dificuldade em focar, a unha me fazia ficar muito focada. Devido aos detalhes, os pormenores, né? É muito minucioso. É uma coisa assim pequenina. Muito assim. pequenina, é uma tela pequenina. Então aquilo, eu comecei a perceber que eu tinha jeito, que eu conseguia fazer dinheiro com aquilo, e ao mesmo tempo eu também ajudava a minha mãe, então eu fazia os dois. De início, eu tinha que convencer as clientes a fazer unhas comigo, né? Porque não sabia fazer direito, estava aprendendo. Tirei alguns cursos, mas mesmo assim, a gente é iniciante. E eu fazia tudo dentro do salão. Eu fazia depilação, eu fazia cabelo. Eu sei fazer tudo. Eu sei fazer depilação, cabelo, alinhamento, alisamento. Sei fazer sobrancelhas, muito bem, por sinal. Sei fazer massagem, sei fazer vários tipos de tratamento, aplicar uma tinta no cabelo, fazer um brushing, limpeza de pele, maquilhagem, também sou maquiadora, portanto, sei fazer tudo dentro de um salão. Isso foi ótimo, porque eu aprendi a fazer essas coisas e aprendi que poderia ganhar dinheiro fazendo essas coisas. E o bichinho começou a nascer assim em mim, não de uma forma tão profunda, mas começou a nascer. Aí quando eu comecei a perceber que quanto mais eu me dedicava, quanto mais eu fazia, mais eu ganhava, mais eu evoluía, as pessoas começavam a procurar por mim, aí começou realmente a crescer mais. Só que eu era muito nova, eu tinha 16 anos, né? Então eu ainda não tinha muita noção da seriedade que eu tinha que ter, de levar aquilo muito, muito a sério mesmo. Eu não tinha muita condição também para ter material. Eu tinha pouco material e o pouco que eu tinha também foi uma amiga da minha mãe que doou para mim. O catalisador. Eu tinha 2 cores só de gel. Eu tinha o branco e o vermelho. Aí eu misturava e fazia rosa, rosa escuro, rosa claro. Depois comprei um azul. Aí já podia fazer um roxo, um azul bebê, um lilás. Por aí foi. Então, era mesmo muito... E também naquela altura... trabalhar com aquilo que tu tinhas. Que eu tinha no momento. E minha mãe sempre me disse, tem pouco, não interessa. Faça o melhor que você sabe com aquilo que você tem. Sempre foi essa minha cena. O lema de vida, meu lema. Ecoava na minha cabeça. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho no momento. Então, assim foi. E aí demorou uns anos, eu fui criando juízo, que eu não tinha, e comecei a empreender. Eu percebi que eu estava empreendendo a partir do momento que eu já não tinha mais espaço na agenda e eu precisava contratar alguém. E minha mãe sempre me disse, contrata alguém para trabalhar contigo. Aí é que eu comecei a empreender de verdade, mas é um desafio muito grande e hoje em dia eu já domino isso. Porque, só para aqui para esclarecer, porque depois tu formaste o teu império das unhas. Sim. Dentro, ou assim como uma parceria com o salão da tua mãe. Sim, eu basicamente tenho uma empresa dentro da empresa da minha mãe. É como se fosse uma loja dentro de um centro comercial, por assim dizer. Então, eu tenho... A tua mãe tem o La Maison e depois dentro do La Maison tu tens... Eu tenho o La Maison Nails. Sim. Mas demorou muito tempo até chegar aí. Claro. O maior desafio é lidar com a equipa, saber liderar e gerir uma equipa. Eu tenho a melhor professora, os melhores professores, meus pais, minha mãe e o meu padrasto, que ele não gosta que chama de padrasto, né? O daddy, que são os melhores professores. Eles fazem o melhor que poderiam fazer por mim hoje em dia. Eu sei que o melhor que podem fazer por mim é me dar na cabeça. É dizer-me não na minha cara. E eu adoro isso. Adoro que me digam, está mal. Quando cheguei aqui, eu te falei, se eu tiver mal, me fala. Eu não levo nada a mal, muito pelo contrário.
Eu gosto. Eles hoje, eu digo assim, me critiquem. Quando eu tô a dar uma palestra, eu mostro pra eles, eu falo, o que tá mal aí? Eu quero que dizem, mas que sejam brutos a dizer, mesmo. Pra mim tem que ser assim. E eu acho um pouco assim que as pessoas também, sabe? Eu sou um pouco bruta a dizer, mas não é. Mas eu sinto que as pessoas estão carentes de ouvir verdade. As pessoas não estão ouvindo muita verdade por aí hoje em dia. E quando ouvem, levam a mal, não estão habituadas. E hoje em dia eu gosto, eu prefiro, né, que me digam. E os meus pais são os melhores professores. Então eu aprendi a gerir uma equipa com eles, aprendi a gerir a empresa, a questão financeira da empresa. E eu acredito que eu devo ser das poucas empresárias no ramo das unhas hoje em dia que tem uma empresa de verdade no ramo das unhas. Porque o ramo das unhas é muito, como eu vou dizer, pouco explorado e ainda não é tão respeitado como outras profissões. Muita gente ainda nem vê como uma profissão. É um pouco estranho, né? Mas é verdade. Sentes que as pessoas menosprezam o teu trabalho? É assim, nesse momento, menosprezam o meu trabalho em si, num geral, eu já não sinto tanto. Mas sabe que, infelizmente, a gente atende muitas pessoas que olham pra nós como se não tivéssemos tido outra opção de vida, como se aquilo fosse o trabalho de uma pessoa que não sabe fazer mais nada, que não teve estudos, que não teve oportunidades na vida. Meio que ainda precisamos de percorrer um caminho grande, eu acho. Estamos no caminho já está bem elevado, mas precisamos ainda de percorrer um caminho grande para conseguirmos conquistar esse respeito. Um momento muito quadrado e há muitas pessoas que ainda veem as coisas assim mais tradicionais, porque o mundo mudou muito. E eu acho que há pessoas que ainda não perceberam bem e há com cada pessoa. Há com cada pessoa, principalmente na internet, e as pessoas hoje em dia dizem tudo o que lhes apetece. Há com cada pessoa que, se for preciso, vai um perfil de uma esteticista e comenta mesmo coisas desagradáveis dentro dessa linha que tu estás a dizer, como se aquele trabalho não fosse um trabalho a sério, ou não fosse a primeira opção de ninguém. Parece que é um passatempo. E depois vais ver, tu estás a faturar 4 vezes mais do que aquela pessoa está a faturar. Enfim. Eu posso te dizer, eu não tenho, como você já... Você me conhece, assim, intimamente pouco, mas você me conhece, você conhece a minha família, e se tem uma coisa que nós somos, são pessoas reais. Nós não trabalhamos em cima de montar uma imagem, nós não trabalhamos com mentira, nós somos o que somos. Você convive conosco, você vai ao nosso espaço e você sabe. Aquilo que você vê nas redes é exatamente aquilo que nós somos. Não tem tabu, não tem invenção. Criar uma imagem, não tem. Não tem. O luxo é verdadeiro. O luxo. O luxo é verdadeiro. Pronto, nós somos aquilo que somos. E eu não tenho problemas nenhum em te dizer que hoje em dia Podemos falar de números aqui? Podemos falar do que tu quiseres. Aqui é o vulneravelmente falando. Hoje em dia, uma terapeuta de unhas que trabalha comigo, ela consegue ganhar salário limpos à volta de 2.000, 2.300 euros. Uma funcionária tua? Sim. Eu tenho 3 nesse momento. E eu, quando falo da faturação das minhas colaboradoras, é como se eu tivesse a falar do meu sucesso através delas. Porque elas estão felizes. Isso pra mim é sucesso, ponto. Eu digo a elas, estejam aqui somente enquanto estiverem felizes e quando fizer sentido pra vocês. A partir do momento que vocês sentirem que já não faz sentido e que já não estão felizes aqui, voem e tá tudo bem. Esse é, na minha opinião, é o melhor tipo de líder, o melhor tipo de chefe, o melhor tipo de patrão, o melhor tipo do que quer que tu queiras chamar. Agora eu quero explorar aqui uma parte que é: a tua vida avançou, começaste a ter o teu sucesso, etc, etc, e tu tornaste mãe. Tens a Maria Helena, que idade é que ela tem agora? Ela tem 4, vai fazer 5 em dezembro. Ou seja, assim, bem pequenininha. Fala agora sobre a maternidade. Como é que ela surgiu na tua vida e de que forma é que a Maria Helena mudou a tua vida no geral, mas como é que mudou a empreendedora que há em ti? Eu posso te dizer que antes de ser mãe, eu não me considerava totalmente empreendedora.
depois de ter sido mãe, eu hoje em dia acho que a maternidade é que me transformou também como uma empreendedora, como uma empresária. Uhum. Porque depois que você tem um filho, acabou a brincadeira. É tudo a sério. Acabou a brincadeira, não tem brincadeira mais. Não tem mais o tipo assim, mãe, eu faço, logo se vê, sabe? Agora me apetece isso, me apetece aquilo. Quando as pessoas me falam assim, também não é esse bicho de 7 cabeças. Eu, sinceramente, não sei que mundo que essas pessoas vivem, porque pra mim, a partir do momento que você é mãe, você não é mais a mesma pessoa. Uhum. A tua vida muda totalmente. A tua vida muda por completo. É a sério agora. Eu sinto que antes de ser mãe é tudo um ensaio. Depois é a hora da peça, você tem que subir no palco e você não pode errar. E não poder errar no sentido literal, mas Claro, mas tem que dar certo. tem que dar certo, não tem mais ensaio, entendeu? Tem que dar certo mesmo. E eu noto que eu mudei como pessoa totalmente, como pessoa, como mãe, como filha, como irmã, como esposa, como ser humano, porque a partir do momento que nasce a criança, morre a menina e nasce a mãe e a mulher. Hum. E eu sinto que antes de ser mãe eu era uma menina tola, que pensava muito na imagem, que me comparava muito. Eu antes de ser mãe, como eu vulneravelmente falando, e eu também não tenho, eu sou muito segura de mim, eu sou uma pessoa que estou muito bem comigo, estou muito bem resolvida, eu não tenho problemas nenhum em dizer que eu antes de ser mãe eu pesava menos 20 quilos do que eu peso nesse momento, portanto eu não recuperei, eu fui mãe e continuei com peso a mais, devido a N problemas, ansiedade, compulsão alimentar, enfim, mas não vem agora aqui o caso, que também não me importa falar, pra mim tá tudo bem. E eu não perdi esse peso. E eu tenho certeza que se eu tivesse esse peso antes de ter sido mãe, eu tava depressiva. Eu não conseguia lidar com essa pressão, com a imagem. E hoje em dia eu me sinto linda, eu me sinto poderosa, eu me sinto bem, eu sinto que a autoestima, ela não vem do corpo. Eu acho que a autoestima, ela vem de você estar resolvida com você mesma. Uhum. Porque quando nós temos falta de autoestima por causa do corpo, eu creio que possa ser... pode não ser com toda a gente, mas pelo menos comigo foi assim. A minha falta de autoestima, às vezes, que eu tinha em relação ao corpo, era porque eu preocupava muito com a imagem que eu tinha perante as outras pessoas. E hoje em dia, eu tô pouco me lixando. Eu não tô nem aí. Eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim. Durante muito tempo eu tinha aquela coisa, ai meu Deus, eu preciso emagrecer porque eu tenho que voltar ao meu peso. Mas hoje em dia eu percebo que assim, isso pode acabar por acontecer um dia, porque eu tô a treinar e tô comendo saudável e tal. Mas não é o mais importante. Eu sou uma pessoa fantástica, eu sou uma pessoa muito interessante, inteligente, sou uma excelente mãe, sou uma excelente pessoa, profissional. E ser mãe me fez ver o mundo com outros olhos, ter outra perspectiva de vida, ser mais paciente com as pessoas. Me fez entender a minha mãe melhor. A Maria Helena foi uma criança totalmente planejada. Nós decidimos ser pais com 30 anos. Eu e meu marido, nós temos a mesma idade. E assim foi. A Maria Helena nasceu, nós tínhamos 30 anos. E a Maria Helena é a luz da nossa vida. Meu marido é militar, nesse momento ele está fora. Portanto, ainda mais ajuda, né? De eu ter que ter esse papel empreendedora, mãe. E posso te dizer que, para mim, uma mulher real, uma mulher empoderada, como se costuma dizer, porque eu acho que é impossível empoderar as mulheres. A mulher já tem poder, elas não sabem muitas vezes usar. Mas eu acho que a mulher empoderada é aquela mulher que ela consegue correr atrás dos sonhos dela, ir atrás dos sonhos dela, independentemente se ela é mãe, se ela tá lutando contra algum problema, se ela tá treinando, se ela não tá treinando, se ela tá fazendo dieta, se ela não tá. No meu caso, eu tenho 1001 coisas para fazer sozinha, né? Na minha empresa, minha filha. E hoje em dia eu não tô mais para brincadeira depois que eu fui mãe. Eu decidi que vou correr atrás dos meus sonhos, independentemente de qualquer coisa. E eu não tô mais para brincadeira. Eu vou atrás e eu vou e acabou. Entendeu? E eu acho que foi isso que mudou muito em mim. Ser mãe e ser empreendedora.
é que eu agora não tô mais para perder tempo, eu não tô mais para ficar, talvez, quem sabe. Eu vou, mesmo que eu tenha medo, eu vou com medo. Mesmo que eu tenha receio, eu vou com receio. Mesmo que eu tenha dúvidas, eu vou fazer. Se eu não sei fazer, eu vou aprender a fazer fazendo. Porque eu antes era aquela pessoa que eu precisava de analisar, estudar sobre o assunto, que eu tinha medo, eu tinha receio. Hoje em dia, não. Eu vou e faço. E tu sentes que tens facilidade em gerir, em termos de gestão de tempo mesmo, em gerir o teu papel de mãe, principalmente porque acabas por ter que fazer várias coisas sozinha. Sim. Por causa do trabalho do teu marido. Sentes que consegues gerir bem a tua... Porque uma empresária trabalha muito, ou não é o teu caso? Muito, trabalho muito. Como é que tu geres ter tempo para a tua filha e ao mesmo tempo ter tempo para a tua empresa? Eu posso te dizer que eu não consigo gerir totalmente. Eu não sou alien, não tenho superpoderes. E eu não consigo gerir totalmente da melhor maneira possível. Eu vou gerindo da maneira que eu vou conseguindo. Mas eu tento fazer o máximo de coisas possível, mas ao mesmo tempo ter um pouquinho de tempo dedicado a mim. Porque se eu não tiver esse bocadinho de tempo dedicado a mim, vai chegar um momento em que eu vou explodir. E não dá. Mas eu posso te dizer que eu trabalho muito. E muitas das pessoas que conhecem empresárias que trabalham muito com redes sociais, e hoje em dia é imprescindível, e que tem que gerir muita coisa, acha que essa pessoa não está trabalhando. Quem não me vê na mesa fazendo unhas, às vezes acha que eu não estou trabalhando. Mas é preciso gerir todo um background, é preciso gerir muita coisa em casa, com a família, no trabalho, e o tempo, ele é muito escasso. Então, para você ter noção, eu tenho tanta tarefa diária para fazer, tanta coisa diária para fazer, que às vezes eu tenho que fazer uma lista no dia anterior do que é que eu tenho que fazer no dia seguinte, ao pormenor, com o tempo ali todo muito cronometrado para dar certo. Ou seja, de X a X tempo eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho uma reunião, a reunião não pode demorar mais de meia hora. Então eu já aviso a pessoa, tenho meia hora, que é para a pessoa ir direto ao ponto, ir direto ao assunto. Eu não tenho tempo para ficar, tipo, sentada sem fazer nada. Eu não tenho. E de vez em quando eu sinto que faz falta. Então eu tento ter um pouquinho de tempo livre de vez em quando, mas é muito difícil. Qual é a dica que eu dou? Porque eu dou mentoria, né, para várias mulheres que também são empresárias e também são mães. A dica que eu dou é criar técnicas para que o teu dia a dia seja o mais prático possível. Ou seja, ter tudo muito organizado já. Essa organização vai te dar trabalho, mas depois que feita, vai se tornar tudo mais prático. Mais fácil. Por exemplo, a roupa. A roupa que eu utilizo para trabalhar. Eu tenho uma parte do meu roupeiro, que é só roupa para o dia a dia, para o trabalho. Mas que é uma roupa que, caso eu tenha que ter uma reunião a meio do dia, tá tudo bem de eu estar com aquela roupa. Então, eu tenho os conjuntos já pré-feitos para aquela semana. Eu já separo daquela semana. Então, de manhã é só vestir e ir embora. A Maria Helena, a mesma coisa. Eu separo os conjuntinhos dela para a semana toda. Eu já compro aqueles lanchinhos, ou seja, aqueles snacks, aquelas coisas, para deixar já organizadinho para ela levar de lanche. E eu tenho, eu até mostrei para minha irmã no outro dia, eu tenho no meu frigorífico o meu calendário até dezembro. De todos os meus compromissos. Então, eu separo por cor. Treino, mentoria, reunião, atendimento, tudo assim por cor, para ser mais prático. A comida, eu cozinho para a semana e congelo. Porque assim eu consigo comer saudável e não falta o jantar da minha filha, que é saudável também, para ela ter sempre a comidinha ali feita. E eu também, porque chegar em casa à noite, fazer jantar, dar jantar à criança, jantar também, dar banho à criança, tomar banho, cuidar da casa, a roupa, isso, aquilo. Eu tenho uma pessoa que cuida da minha casa uma vez por semana e que passa a minha roupa a ferro uma vez por semana. Mas posso te dizer que é uma ajuda, mas não chega. Porque numa casa há sempre milhões de coisas para se fazer todos os dias. Claro. Pois eu tenho que sentar ali na mesa rapidinho, fazer contas, gerir a empresa, fazer contas do financeiro.
que tá entrando, o que tá saindo, como é que tá correndo, se tá a correr bem, como é que tá o fluxo de cliente, como é que tá o estoque, como é que não tá, o que temos para pagar agora nessa quinzena, o que não temos. Tenho que ter reunião com colaboradoras, tenho que formar a equipa, tenho que treinar a equipa com o protocolo da empresa. E ainda ontem tivemos um treinamento de equipe e tivemos a falar que nós entendemos que como profissionais do ramo das unhas, como terapeutas de unhas, nós fazemos parte de uma empresa muito incomum, muito peculiar também, porque na área das unhas raramente há uma empresa assim tão bem organizada, com missão, visão, valores, contudo, com protocolos, né? Nós temos um protocolo todo para seguir. Mas eu creio que estamos aqui para fazer a diferença, sem dúvida, também no mercado, e é muito difícil gerir o tempo. E eu digo sempre para as outras mães que também são empresárias, não tentem fazer tudo perfeito, não tentem fazer tudo de uma vez. Tentem fazer o que é principal, o que é crucial e vão fazendo. Porque senão torna-se realmente muito difícil. Mas posso te dizer que faço tudo sozinha. Agora já tenho uma equipe para tratar do meu marketing, começaram ontem. Mas até então o marketing das redes era eu que fazia, os conteúdos eu que fazia. E com isso consegui treinar, cuidar de uma filha, cuidar da casa, cuidar do negócio, atender na mesa. That's a lot. Muita coisa. E eu tenho uma questão que é... Isso é uma coisa que eu debato muito com isto, que é... Eu tenho 24 anos. E então, se calhar, há uns meses, se calhar um ano, 9, 10 meses, não é? Com aquilo que as pessoas chamam de baby fever. Baby fever é aquela vontade biológica que tu tens de ter filhos. É que vês um bebê em filhos... Só que eu, ao mesmo tempo, eu sou exatamente igual a ti, na estrutura. O meu dia também está à hora, também está tudo planeado, organizado, estruturado, eu sei tudo. E você é extremamente exigente, que eu vi. Muito ao pormenor. Muito ao pormenor. Estávamos aqui a arranjar tudo. Gosto que o ângulo esteja assim específico. As coisas não aparecem feitas. Há que fazê-las. Há que fazê-las. E há que ser organizado para conseguir fazer tudo. E eu fico do género. Eu já falei com várias pessoas que dizem: então, mas porquê? Se às vezes tens baby fever e não sei o quê, tens 24 anos, estás na idade, porquê que não tens filhos? E eu fico do género: não, porque eu não tenho tempo. Eu fico do género: se eu já não tenho tempo para o dia que eu vou ter hoje, se eu já tive que encaixar uma coisa, eu não sei como é que eu vou adicionar um outro ser humano que tem que depender de mim aqui. Eu te entendo. E olhando para você, pouco que já deu para perceber da forma como você é muito ao pormenor com as coisas, eu também sou assim. Eu nunca pensei assim, se eu for mãe vai ser fácil. Não, eu pensava assim, quando eu for mãe, eu quero dar tudo de mim. Eu quero ser a mãe. Eu quero ser aquela mãe. Eu sou a mãe que compra as lancheirinhas cor-de-rosa, coloridinha. Eu faço o lanchinho dela, eu enrolo no guardanapinho cor-de-rosa. Eu ponho as bolachinhas dentro de uma caixinha menorzinha, uma lancheirinha dentro da mochilinha. Eu escrevo bilhetinho, ela não sabe ler ainda, mas eu digo a ela: pede auxiliar para te ler o bilhetinho. Mamãe te ama. Eu brinco com ela, eu compro maquiagem para ela. Ainda esse fim de semana eu fui comprar maquiagem para ela, fui com ela comprar na Claire's. Ela gosta de ir bem vestida e arrumada para a escola. Eu acordo mais cedo de propósito para fazer um penteado bonito, para passar umas purpurinazinhas que ela gosta, de vestir ela como ela gosta. Faço lanchinhos quando ela chega da escola. Ela gosta muito de pão de queijo. Eu compro aquele pão de queijo congelado. Se minha mãe ouvir isso, ela vai me matar. Ela faz pão de queijo. O pão de queijo dela é maravilhoso. E ela tá sempre a dizer: eu vou fazer, você leva e congela isso aqui. Mas pronto, eu compro pão de queijo congelado. Temos que ser práticas, né, gente? Por favor. E uma coisa que eu faço muitas vezes é comprar comida congelada na Bebê Gourmet, que é maravilhosa, tá? É uma dica para as mães, que é maravilhosa para quem não tem tempo. No meu caso, meu marido tá fora. Se eu realmente não conseguir cozinhar, eu passo ali na Bebê Gourmet, no Parque das Nações, compro. E para minha filha é maravilhoso, porque eles são ótimos, eles fazem mesmo comida para crianças, é maravilhoso. E aí eu compro o pão de queijo, voltando ao assunto, pão de queijo congelado, ela vem da escola. Eu asso o pão de queijo, ponho naquele tabuleirozinho, levo lá na sala para ela, com um suminho, ela tá vendo o desenho animado dela. Então eu sou aquela mãe, assim, sabe, do jeitinho que eu queria ser. Me sinto muito realizada com o meu papel de mãe.
Às vezes não tenho paciência pra brincar, às vezes não tô com paciência pra ficar ali sentada brincando, sabe? Porque tô cansada, porque tenho muita coisa na cabeça, às vezes tô resolvendo uma coisa de Marilena, espera, a mãe tá ocupada. E eu aprendi a dizer não também pra minha filha. Eu tinha medo de dizer não, tipo assim, nossa, que raio de mãe sou eu. Tô sempre, ai, a mamãe já vai, mamãe já vai, mamãe já vai. Eu troquei o mamãe já vai para mamãe não pode, mamãe não quer, mamãe não apetece agora. Uhum. E tá tudo bem, porque ela tem que saber que eu sou o exemplo. Ela tem que aprender a dizer não também Uhum. para as pessoas. Não Uhum. é ficar sempre agradando, né? Então, eu acho que saber dizer não é muito importante e traça muito a nossa personalidade também. E eu falei, não, eu tenho que dizer não para minha filha. Filha, agora eu não vou brincar com você, eu tô cansada. E tá tudo bem. Como é que ela reage? Ai, ela é muito fofinha, sabe? Ela é muito meiguinha. Ela fala, oh, mamãe, mas eu quero brincar com você, mamãe. E ela é muito meiga. Ela acorda fazendo festinhas, é minha. Ela acorda me abraçando, mamãezinha, já acordaste? Ela é muito meiga. Ela é assim, meiga ao nível máximo, carinhosa, meiguinha, fofinha. Com as pessoas da família, claro, né? Porque as pessoas de fora, ela é assim, meia. Mas é muito meiga, muito fofa. Eu acordo de manhã no domingo com ela fazendo festinhas, ela dá beijinhos. Mamãe, acorda. Mamãe, vamos tomar um pequeno almoço. Mamãe, deita perto de mim. Mamãe, me dá um abraço. E aí, quando eu lhe dou um não, ela fica triste. Antigamente, eu ficava me sentindo péssima. Hum. Mas é preferível ele dar um não e ela ficar triste e ela entender o que eu tô sentindo naquele momento e perceber que a mãe dela é um ser humano como ela e que ela futuramente também, quando não lhe apetecer fazer algo, ela tem todo o direito de dizer que não, ela não tem que dizer que sim só para agradar os outros. Então, eu acredito que isso é positivo. A gente também dizer que não queremos brincar com o filho Uhum. naquele momento e tá tudo bem. E como é que tu lidas com o facto do teu marido ser militar e de ele algumas vezes estar fora? No início, Dá um bocado de contexto às pessoas dessa vida militar. ok, Quanto tempo é que se vai para fora? O que é que se faz quando se está eu, fora? eu não posso falar muita coisa, Uhum. até porque muita coisa eu realmente não sei, Uhum. tá? Eu tô falando assim, não sei do contexto do que o meu marido faz exatamente, mas posso te dizer que o meu marido, ele é submarinista, ele tá nos submarinos, ele é acionar chief do submarino, basicamente o submarino não tem janelas, né? Não tem janelas, não é nada. Então, ele é quem controla o sonar. Então, ele ouve tudo e consegue distinguir através do som tudo que está à volta do submarino, enfim. Meu marido é uma pessoa, um homem extremamente disciplinado, reto. Ele é bem militar, assim, na conduta de vida dele. É um excelente pai. O sonho dele sempre foi ser pai. O sonho do meu marido. E eu acho que o que despertou também muito em mim essa coisa da maternidade foi ter visto nele um pai, um excelente pai para uma criança. O pai que eu gostaria de ter tido. Uhum. E ele é um excelente pai. E ele dá uma educação para Maria Helena muito mais rígida. Porque Uhum. meu marido foi militar a vida inteira. Meu marido andou no colégio militar, depois seguiu carreira militar e é sargento da Marinha hoje em dia. E ele gosta muito da vida de militar. Ele tem uma postura. Ele diz que não, que ele deixa a vida militar dele lá fora, né? Mas ele tem bem, assim, essa postura militar, quando ele chega, a forma dele de falar e tal, não sei o quê. Tipo, você pergunta alguma coisa pra ele, ele fala, afirmativo. Sabe? Ele é muito assim. Aí as mulheres devem estar pensando depois, né? Ai, que bom, né? O marido chega em casa com farda. Meu marido não vai pra casa com farda. Hum. Não vai, não vai. Mas assim, eu quando conheci o meu marido, nós tínhamos 23 anos e ele já era militar. E o meu marido, na altura, já fazia algumas missões, de pouco tempo, mas fazia. E custava-me imenso, estávamos a namorar, aquela paixão, aquela coisa. E sempre me custou muito. Depois, a primeira vez que ele foi, assim, muito tempo, depois de estarmos juntos, foi quando a Maria Helena tinha 1 ano e meio. Ou seja, já tínhamos a Maria Helena. Foi terrível. Foi terrível. Eu ainda não tinha sido diagnosticada com a situação, né, com o TDAH. Eu tinha vindo de uma depressão pós-parto, sim, porque eu tive uma depressão pós-parto. É muito comum, tá? E aquela figura masculina que sempre fez falta a minha vida inteira, eu transpus muito pro meu marido.
Então, acaba que o meu marido, ele é aquela figura masculina, ele que me protege, ele que é o pai da minha filha, ele é o homem da casa, né? Muita gente diz que a mulher que é empreendedora, que faz tudo, ela acaba tendo uma energia masculina e ela é essas coisas. Mas não é de todo o que acontece na minha casa, né? A gente tem muito, meu marido me apoia muito, ele tem muito orgulho em mim e eu nele. Sem dúvida, eu também não seria quem eu sou hoje se não tivesse meu marido. Ele é uma pessoa sem mimimi. Ele é uma pessoa que, ele é assim, ó. Ai, tal, tô com esse problema. Olha, para de pensar nisso, segue, vai. Só vai, só vai. Ele é de poucas palavras, é uma pessoa muito reta, ele é muito de confiar naquilo que ele pensa, do jeito que ele pensa e bora. Ele é muito assim, sabe? Muito cheio de regra, muito cheio, ele é muito determinado, vem de uma família também muito tradicional, muito assim. E isso é maravilhoso, porque nós temos essa junção dos dois e como pai ele é bem rígido, extremamente carinhoso, meigo com ela é a princesinha do papá, mas ele é bem rígido. Ele é aquele pai que é assim, ó, Maria Helena tá sentada na mesa com a mão assim, e ele diz logo, Maria Helena, tira a mão da cabeça. E ela, sabe? Cheio daquelas coisas dos costumes, tudo muito certinho, da educação, do chegar, ter que dar um beijo à mãe, chegar sabe? Bom dia, mãe. Tipo assim, tem muito aquela coisa. Ele, quando vai buscar ela na escola, ela tem que chegar perto dele e dizer, olá, pai, dar um beijo e tal. É muito assim. E eu já sou mais de mimar, de permitir, de tal. Eu já sou mais assim. Mas é mãe, né? Eu acho que é normal. Mas a questão dele ser militar, nesse momento ele tá fora e vai ficar fora durante um bom tempo. Eu acho que eu já adquiri outra maturidade. Uhum. Eu acho que eu sofro, é difícil. A Maria Helena sofre, é difícil também para ela. Mas eu tenho também que ter uma postura perto dela. Porque se eu for abaixo, se eu me deixar levar, vai passar para ela. E ela não entende ainda nada disso. Então eu tenho que aliviar a situação. Nesse momento não tá sendo um grande esforço para mim aliviar a situação, porque eu tô muito ocupada com muita coisa para fazer. Mas posso te dizer que a falta que ele faz é enorme, porque ele é uma pessoa presente em tudo. É uma pessoa que toda a gente gosta. Eu não conheço ninguém que não gosta do meu marido. Minha mãe e meu padrasto são completamente apaixonados por ele. Eu sou apaixonada pelos meus sogros também. E quando o meu marido não tá, a minha mãe, ela sente muita falta dele, assim, sabe? Ela vai contra mim pra ir a favor dele. Ela adora ele, é como se fosse um filho dela, assim. E é isso, nosso estilo de vida é esse. Imagina, eu brasileira, né? Que nem tem nada a ver com a vida militar, não tem militares na família, e está casada com um português militar, né? Que a cultura é diferente, por mais que a gente fale a mesma língua, a cultura é diferente, há um certo choque de cultura, e ainda por cima militar, mas posso dizer que é maravilhoso. É fantástico mesmo. E ele é um homem fantástico. Isso é incrível mesmo. Olha, tu és uma inspiração mesmo muito grande. A tua família toda é... Não, eu genuinamente adoro fazer todos. Quero fazer uma pergunta, a última pergunta, que já estou a terminar. Adorei estar aqui na tua companhia. Onde é que as pessoas te podem encontrar? As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, moniqueamaral.pt. As pessoas podem me encontrar no La Maison. La Maison, Parque das Nações. Exatamente. Vocês vão lá ver logo a Ladies La Maison. Exato. E é isso. Eu sou Monique Amaral, sou empresária, sou mãe, sou filha da Solange. Há pessoas que não gostam, né, de ser reconhecidas assim. Eu sou a filha da Solange, com muito orgulho. Sigo caminhos um pouco diferentes, né, dos meus pais. Mas tem a ver com o meu contexto de vida. Mas acabo que sigo o exemplo da minha mãe, fazendo o meu caminho da forma como ela faz o dela. Eu amo isso, amo isso, amo isso. Olha, eu vou de certeza absoluta convidar-te para uma parte 2, que eu quero muito continuar a conversar contigo. Ai, que bom. Mesmo, muito, que eu gostei muito, muito, muito desta conversa mesmo, muito, imenso. Diz nos comentários, se tu também gostaste desta conversa, diz se tu gostarias de ver a Mónica aqui outra vez, comenta parte 2, parte 2, parte 2, e quantas mais parte 2 houverem, mais rápido eu a convido outra vez para ela vir. Com certeza. Acho que um bom assunto pra gente falar na parte 2 é realmente sobre essa questão da pressão, né, de ser filha da Solange. Muita gente me fala. Eu falei um bocadinho sobre isso com a tua irmã. Muita gente me encosta um pouco na parede, sabe?
em relação a A isso. Madu também partilhou sobre isso. Então podemos conversar sobre isso também. Exato. Mas olha, muito obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Muito obrigada Sou por muito estares grata aqui. pelo convite, obrigada. E obrigada por teres assistido. Vai espreitar o trabalho da Monique, segue no Instagram, no TikTok, Com sei certeza. lá onde, no YouTube, não sei, mas procura no Google, faz o que tu quiser. Procura, se colocar Monique Amaral com Y e K, de certeza que não há muitas. Não há muitas, certeza que não há muitas. E como vocês puderam ver, ela é bem única. Segue-me a mim também no Instagram, subscreve-te aqui, quer seja de ouvir no Spotify, quer seja de ouvir no YouTube, subscreve-te todos os sítios que dá para subscreveres. Espero que tenhas gostado e até para a semana. Corta!